Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia. Mais uma vez nós estamos reunidos para a reflexão do Evangelho desta manhã. Hoje, um dia muito especial, dia de Santa Rita de Cássia, né? Ela que é a santa dos impossíveis. Ela que foi uma mulher que se dedicou inteiramente ao nosso Senhor. Muito nova, o seu desejo de entrar para o convento, né? Mas seus pais a prometeram em casamento a um outro homem, e ela, obediente, se casou a esse homem, que por muitas vezes foi violento, e mesmo assim ela rezando e intercedendo pela conversão do seu marido. Quando seu marido se converte, devido à violência dele, ele tinha muitos inimigos. Esse marido, depois da sua conversão, ele é morto. Os seus filhos queriam se vingar daqueles que tiraram a vida do seu pai. E Santa Rita, mais uma vez, intercedendo pelos seus filhos. E pede ao Senhor que, se fosse para que eles forem tirar a vida do assassino do seu esposo, para que o Senhor levasse os seus filhos. Porque se eles matassem esse homem, eles não entrariam no céu. E Santa Rita queria que eles fossem ao céu. Então, seus filhos ficam doentes, morrem, sem fazer a vingança que eles tanto planejavam. Depois disso, Santa Rita, novamente em oração, reacende o seu desejo de entrar para o convento. Uma mulher que intercedeu, uma mulher que orou muito, rezou muito, que nesse dia a gente possa seguir esse exemplo de amor em buscar o nosso Senhor Jesus. O Evangelho de hoje está lá em João, capítulo 21, versículos de 15 a 19. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Jesus manifestou-se aos seus discípulos e, depois de comer, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu se cingias e ias para onde queria. Quando fores velho, estenderás as mãos e outros te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando que a morte de Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós estamos vivendo os ensinamentos de Jesus aos seus discípulos e, mais uma vez, no dia de hoje, o Senhor questiona a Pedro sobre o amor, o verdadeiro amor para com Ele. Né? Na nossa vida normal, quando uma pessoa faz para nós uma pergunta, a gente já traz uma resposta de bate-pronto. Mas quando essa mesma pergunta é repetida por mais de uma vez, pela uma segunda vez, uma terceira vez e uma quarta vez talvez, essa pergunta faz a cada um de nós
levar o nosso pensamento mais profundo para saber se aquela resposta que nós estamos dando é a verdadeira resposta. Pedro tinha negado Jesus por 3 vezes. Não coincidentemente, Pedro é questionado por Jesus por 3 vezes nessa situação, se ele amava. Porque a primeira resposta que sai do nosso coração é a resposta superficial. E Jesus queria entender e queria ouvir de Pedro se esse amor era o amor que estava dentro do seu coração. Se esse amor, se essa resposta que ele estava dando a Jesus era uma resposta verdadeira e não uma resposta superficial. Por isso, o Senhor questiona Pedro por 3 vezes, querendo entender se esse amor era um amor verdadeiro, um amor que brotava verdadeiramente de dentro do seu coração. Nesse dia de hoje, essa mesma pergunta Jesus faz a cada um de nós. Filho, tu me amas? Se a nossa resposta for verdadeira, se a nossa resposta for bem sincera, Ele dá a cada um de nós a missão de apacentar, de cuidar das suas ovelhas, cuidar dos nossos irmãos de comunidade, cuidar dos nossos irmãos do trabalho, cuidar dos nossos irmãos da nossa casa. Nós temos esse desafio de cuidar e de levar a missão dele adiante. E o final do Evangelho ainda diz que ele vai dizer a Pedro: segue-me. Então, o meu chamado é o mesmo chamado que Pedro recebeu. O seu chamado é o mesmo chamado que Pedro recebeu. Nós somos chamados a seguir Jesus e levar esse amor verdadeiro por ele e apresentar aos nossos irmãos e irmãs. Nesse dia especial, a exemplo de Santa Rita de Cássia, que dedicou a sua vida pelo seu esposo, pelos seus filhos e depois pelas suas irmãs de convento, que a gente possa entregar também esse amor aos nossos entes queridos, aos nossos amigos, a todos aqueles que nos rodeiam. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que Santa Rita possa interceder por cada um de nós, pelos nossos possíveis e impossíveis. Santa Rita de Cássia, rogai por nós. Nós estivemos unidos e reunidos em honra de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma ótima semana a todos. Fiquem em paz. Que o Senhor vos abençoe.